O meu marido levou a amante ao recital de balé da nossa filha, mas eu levei o marido dela para nossa festa de aniversário e destruí o mundo deles à frente de todos. O meu nome é Helena e, durante 12 anos, acreditei que o meu marido, Derek, era a bússola que guiava a minha vida. Éramos o casal que todos admiravam em nossa pequena comunidade. Ele, um executivo bem-sucedido e carismático, e eu, uma curadora de arte dedicada e mãe presente. Temos uma filha de 8 anos, Madison, que é o sol em torno do qual o meu mundo gira. Mas, nos últimos meses, o calor desse sol tinha começado a desvanecer, substituído por um frio persistente que emanava do lado da cama do Derek. A história da minha queda começou no lobby da Riverside Dance Academy. Era o dia do grande recital de final de ano da Madison. O ar estava saturado com o cheiro de laca de cabelo, tule novo e o nervosismo palpável de dezenas de crianças. Eu estava na primeira fila, segurando um buquê de rosas cor-de-rosa, o coração cheio de orgulho. O Derek tinha dito que chegaria em cima da hora por causa de uma reunião crucial de última hora. Quando ele finalmente entrou, não estava sozinho. Logo atrás dele, com uma discrição que só os culpados possuem, vinha Vanessa. Vanessa era sua assistente de projeto há cerca de 1 ano. Ela era mais jovem, com um sorriso que sempre me pareceu um pouco forçado demais, um pouco brilhante demais. Naquele dia, ela usava um vestido floral que parecia gritar por atenção. Durante todo o recital, enquanto a nossa filha brilhava no palco como uma pequena fada, eu não conseguia tirar os olhos deles pelo canto do olho. Eles não se tocavam, mas a eletricidade entre eles era inegável. Vi a forma como ela olhava para ele quando pensava que ninguém havia, um olhar de posse, de cumplicidade. Vi a forma como Derek se inclinava ligeiramente na direção dela, uma inclinação magnética que ele já não tinha comigo. Naquele momento, no meio dos aplausos para as crianças, o meu coração não bateu de alegria, ele partiu-se em 1000 pedaços de gelo. Eu sabia. O instinto de uma esposa traída é uma faca afiada que corta qualquer mentira, por mais bem contada que seja. Nos dias que se seguiram ao recital, tornei-me uma sombra na minha própria casa. Enquanto Derek continuava a representar o papel do marido perfeito, eu transformei-me numa investigadora privada. A descoberta não foi difícil, o que só tornava a dor mais insultuosa. O Derek tinha se tornado descuidado. Uma noite, enquanto ele tomava um banho demorado, o telemóvel dele vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem de Vanessa: mal posso esperar pelo nosso aniversário amanhã. O que compraste para mim? Aquilo foi o gatilho. Recuperei a palavra passe do iCloud dele e o que encontrei foi um arquivo de infidelidade que remontava a quase 9 meses. Eram fotos, vídeos e planos. Eles falavam em deixar os respectivos cônjuges. Mas o que mais me chocou foi descobrir que Vanessa também era casada. O seu marido, Nathan, era um arquiteto local, conhecido pela sua integridade e discrição. Nas mensagens, o Derek e a Vanessa gozavam com a ingenuidade do Nathan e a minha cegueira. Eles planeavam usar o nosso 10º aniversário de casamento, uma festa que eu estava a planear há meses, como o cenário perfeito para sua grande fuga emocional, pretendendo anunciar a separação logo após o evento. Foi então que a minha dor se transformou em algo diferente, uma determinação fria e calculada. Eu não ia apenas chorar. Eu ia garantir que o palco que eles construíram para minha humilhação se tornasse a sua própria pira funerária. Procurei o Nathan. Enviei-lhe uma mensagem anônima com um link para um arquivo encriptado contendo as provas da traição dos nossos cônjuges. Encontramo-nos num café isolado na periferia da cidade. Nathan parecia um homem que tinha sido atingido por um caminhão. Ele amava Vanessa. Ele tinha apoiado a carreira dela, tinha estado ao seu lado em momentos difíceis. Ver a dor refletida nos olhos dele foi como olhar no espelho. O que queres fazer? Perguntou ele, a voz rouca de desespero. Olhei-o nos olhos e respondi: quero dar-lhes a festa que eles merecem. E quero que tu sejas o meu convidado de honra. As 3 semanas que antecederam a nossa festa de 10º aniversário foram um exercício de masoquismo psicológico. Eu sorria para o Derek ao pequeno almoço, discutia o menu da festa, escolhia as flores e o esquema de iluminação. Por dentro, eu sentia que estava a morrer, mas a promessa de justiça mantinha-me de pé. O Derek, sentindo-se seguro na sua mentira, tornou-se estranhamente afetuoso. Ele comprou-me um colar de diamantes, talvez como um suborno para sua própria consciência.
Aceitei-o com um beijo frio, sabendo que cada quilate seria pago com a sua reputação. O Nathan e eu falávamos todas as noites. Tornamo-nos aliados improváveis, unidos pelas cinzas das nossas vidas. Ele forneceu-me mais detalhes sobre as mentiras de Vanessa, como ela dizia que estava a trabalhar até tarde quando estava com o Derek, como ela usava o dinheiro do casal para comprar roupas para os seus encontros. Decidimos que o confronto não seria privado. Se eles tinham decidido trair-nos à vista de todos, no meio das nossas famílias e amigos, então a verdade também seria revelada sob os holofotes. A festa foi marcada para um dos clubes mais exclusivos da cidade. Convidei todos, a família do Derek, os meus pais, os nossos sócios de negócios e, claro, a Vanessa e o seu marido, em que ela pensava que ficaria em casa por causa de uma suposta gripe. O Derek estava radiante na noite do evento. Ele usava um fato feito à medida e caminhava pela sala como se fosse o dono do mundo. Eu usava um vestido vermelho sangue, uma escolha deliberada. Eu não era a esposa submissa em tons pastéis, eu era o aviso de perigo que ele não conseguia ler. A Vanessa chegou pouco depois, tentando manter-se na periferia, mas trocando olhares furtivos com o Derek que me faziam querer gritar. Ela não sabia que o Nathan estava à espera no carro, pronto para entrar no momento exato que tínhamos combinado. A sala estava cheia. Cerca de 150 pessoas brindavam a nossa década de amor inabalável. O Derek subiu ao palco para o discurso tradicional. Ele falou sobre como eu era a sua rocha, sobre como não conseguia imaginar a vida sem mim e sobre como o nosso amor era um exemplo para nossa filha, Madison. Ouvi cada palavra com uma náusea crescente. A hipocrisia era tão espessa que parecia sufocar o ar. Quando ele terminou, sob aplausos calorosos, foi a minha vez de pegar no microfone. Obrigada, Derek, pelas tuas palavras, inspiradoras, comecei, a minha voz firme, projetando-se por todo o salão. De facto, 10 anos ensinam-nos muito sobre uma pessoa. Ensinam-nos sobre lealdade, sobre promessas e, acima de tudo, sobre a verdade. E hoje, decidi que o melhor presente que posso dar a todos os presentes, e especialmente ao meu marido, é a verdade total. O silêncio instalou-se na sala, um silêncio pesado e expectante. Olhei diretamente para Vanessa, que começou a empalidecer. Muitos de vocês conhecem a assistente do Derek, a Vanessa. O que vocês talvez não saibam é quão dedicada ela é, não apenas ao trabalho, mas à nossa família. Nesse momento, fiz um sinal para o técnico de vídeo. Em vez do vídeo de retrospectiva do nosso casamento que o Derek esperava, as telas gigantes do salão começaram a exibir capturas de ecrã das mensagens deles. Fotos deles em hotéis, áudios de Vanessa planeando como tirar o dinheiro do Derek após o divórcio, e as conversas onde gozavam com todos os presentes. O choque na sala foi audível, uma onda de suspiros e exclamações. O Derek tentou tirar-me o microfone, mas eu afastei-me. E agora, continuei, gostaria de apresentar o convidado que a Vanessa não esqueceu onde trazer. Por favor, deem as boas-vindas ao Nathan. As portas duplas do salão abriram-se e o Nathan entrou. Ele não disse uma palavra. Apenas caminhou até ao centro da sala e parou em frente a Vanessa. O rosto dela era uma máscara de horror puro. O Derek estava paralisado no palco, a imagem do sucesso destruída em segundos à frente dos seus pais e do seu chefe. O Nathan olhou para o Derek e depois para Vanessa, atirando as chaves de casa aos pés dela. Podes ir buscar as tuas coisas amanhã, se o lixo ainda não as tiver levado, disse ele, com uma calma que cortou o salão como uma lâmina. A humilhação era total. A festa de aniversário transformou-se num julgamento público. O caos que se seguiu foi indescritível. A família do Derek, pessoas de valores tradicionais e rígidos, olhavam para ele com um nojo que ele nunca seria capaz de apagar. O seu chefe saiu do salão sem dizer uma palavra, e soube mais tarde que o Derek foi convidado a demitir-se na manhã seguinte devido ao escândalo público que afetava a imagem da empresa. A Vanessa fugiu do salão sob os olhares de desprezo de todos os que antes a cumprimentavam com sorrisos falsos. O Nathan e eu ficamos no meio da sala destruída, não como vitoriosos, mas como sobreviventes. O divórcio foi rápido e brutal para o Derek. Com as provas que eu tinha acumulado, e o escândalo público, o juiz não teve clemência. Fiquei com a casa, com a guarda principal da Madison e com uma parte significativa dos bens que ele tinha tentado esconder. Mas o dinheiro não era o ponto. O ponto era a liberdade.
O Derek tentou pedir desculpa meses depois, alegando que foi uma crise de meia-idade e que a Vanessa o tinha manipulado. Eu nem sequer o deixei terminar. Tu não foste manipulado, Derek. Tu foste revelado. A Vanessa apenas trouxe à superfície o homem que tu sempre foste por baixo da máscara. Hoje, um ano depois, a vida é radicalmente diferente. A Madison está feliz, ela é jovem e resiliente, e eu certifiquei-me de que ela crescesse num ambiente de verdade, não num teatro de mentiras. O Nathan e eu mantivemos uma amizade profunda. Somos os únicos que realmente entendem o peso do que passamos. Às vezes saímos para jantar, não como um casal, mas como dois arquitetos que estão a reconstruir as suas vidas a partir do zero. A Riverside Dance Academy ainda é o lugar preferido da Madison. No último recital, eu estava lá novamente, na primeira fila. Mas desta vez, não havia sombras. O Derek não foi convidado. Eu estava lá sozinha, segurando as rosas, sentindo o sol da minha própria dignidade aquecer o meu rosto. Aprendi que a vingança não cura a dor, mas a justiça limpa o caminho para que a cura possa finalmente começar. E a minha cura, agora, é absoluta. A repercussão do evento não parou na noite da festa. Numa cidade onde as aparências são tudo, o nome de Derek tornou-se sinônimo de traição e desonra. Ele tentou mudar-se para outra cidade, mas o vídeo da festa, que alguém, anonimamente, colocou online, seguiu-o. Ele descobriu que, no mundo moderno, não há esconderijo para quem destrói a confiança de forma tão vil. A Vanessa, por sua vez, perdeu tudo. O Nathan foi implacável no tribunal, e ela viu-se sem o marido que a sustentava e sem o amante que prometia o mundo. Eu, por outro lado, descobri uma força que nunca soube que possuía. Comecei a dar palestras para mulheres que passaram por situações semelhantes, usando a minha experiência para as ajudar a encontrar a sua própria voz. A minha galeria de arte floresceu, atraindo pessoas que respeitavam a minha integridade. A traição do Derek foi o fim do meu casamento, mas foi o nascimento da minha autonomia. Olho para trás, para aquela noite de aniversário, e não sinto arrependimento. Sinto orgulho. Orgulho por não ter aceitado o papel de vítima. Orgulho por ter mostrado à minha filha que ninguém tem o direito de nos desrespeitar, não importa quão profunda seja a ligação. A vida é curta demais para ser vivida na sombra de alguém que não merece a nossa luz. Muitas pessoas perguntam-me se ainda acredito no amor. A minha resposta é sempre a mesma: sim, acredito mais do que nunca. Mas agora sei que o amor sem lealdade é apenas uma ilusão química, uma fachada que se desmorona ao primeiro sopro de egoísmo. O que eu tinha com o Derek não era amor, era um contrato de conveniência que ele quebrou unilateralmente. O que tenho agora, a paz de espírito, a lealdade dos meus verdadeiros amigos e a ligação pura com a minha filha, isso sim, é amor verdadeiro. Às vezes, à noite, quando a casa está em silêncio e a Madison dorme tranquila, penso no Nathan. Penso em como o destino nos uniu de uma forma tão trágica e estranha. Talvez um dia, as nossas cicatrizes se tornem apenas marcas de guerra que partilhamos com um sorriso. Mas, por agora, estou contente em ser apenas Helena. Uma mulher que levou o marido da amante para sua festa de aniversário e, ao fazê-lo, recuperou a sua própria alma. O mundo do Derek e da Vanessa acabou naquela noite, mas o meu mundo? O meu mundo está apenas a começar a brilhar com uma luz que ninguém poderá apagar novamente.